Olá, eu sou o Paulo Henrique Degani, o PhD, e você está no nosso canal Entre Linhas da História PhD. Como vocês sabem, nós temos o apoio importante da Associação Pro Memória, de Fotoparódia, Acervo Fotoparódia, da CRN Central de Rádio e Notícias, do JI, Jornal de Itatiba, e também do artista plástico Pedro Gava. E para que o nosso canal seja efetivado, nós temos aí as parcerias da Retífica Itatiba, da Serraria Santo Antônio, das empresas Morro Azul Parada Completa e também do Lazuli Hotel e de J. Fontana Engenharia e Consultoria. Hoje um papo muito legal, especialíssimo, e nós vamos contar algumas entrelinhas muito interessantes da história de Itatiba. Nascido em São Paulo, mas itatibense de coração e de direito, porque em outubro de 97 recebe o título de cidadão itatibense otorgado pela Câmara Municipal de Itatiba. Ele é filho de Rubens Pântano, que carinhosamente nós chamamos de Binho Pântano, e de Ilza Maria Bueno de Campos, neto do querido Inhoquim Bueno, irmão de Ana Maria, professora, e dos médicos Rui e Isa. Possui graduação em Física pela Universidade Estadual de Campinas, em Pedagogia pela Universidade da França e em Produção Cultural pela Universidade Cruzeiro do Sul. Também tem mestrado em Ensino de Física pela UFSCar, mestrado em Engenharia e Ciência de Materiais e doutorado na mesma área pela Universidade de São Francisco. Além da larga experiência docente, também em atividades de coordenação e direção, atua principalmente com os temas Educação, Ensino de Física e Meio Ambiente. É autor de várias dezenas de livros, também tem artigos publicados no Brasil e fora daqui. Foi professor, vejam bem, da PUC, da USF, da Unip, da Uniso, da Unisal e diretor fundador do Centro Universitário Max Planck, da Faculdade Politécnica de Campinas e da Faculdade de Tecnologia Cesar Lattes. Atualmente é docente efetivo da Instituição Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. É membro da Academia Itatibense de Letras, da Academia Ituana de Letras, da Academia Campinense Maçônica de Letras e da Academia Nacional do Tango de Buenos Aires. Tudo isso para falarmos do querido professor Rubens Pântano Filho. Bem-vindo, Chuia. Prazer, Paulo. Primeiramente, agradeço a você, pelo convite para a gente bater um papo, um pouquinho sobre histórias aí da nossa vida aqui, principalmente aqui em Itatiba, e cumprimentar você pela iniciativa, porque esse programa seu, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante e está registrando aí, enfim, tantos acontecimentos, tantos eventos aqui da nossa cidade que, se não registrados, acabam ficando perdidos, Acabam se perdendo, Para que os nossos netos possam conhecer futuramente, Muito do que a gente conhece, muito do que a gente estuda, muito do que a gente pesquisa, nós encontramos na lida do Inhoquim Bueno. Inhoquim Bueno escreveu muito. Escrevia para os jornais locais, para a Tribuna, enfim, e outros jornais da época. A gente fala em Inhoquim Bueno, Joaquim Bueno de Campos. Nós vamos falar um pouquinho melhor do Inhoquim Bueno depois, no decorrer desse nosso bate-papo aqui. Agora, me diz uma coisa, Rubens Pântano Filho, nome, inclusive do seu pai, Todo mundo conhece por Chuia. Por que do apelido Chuia? Olha, eu não sei se a história efetivamente é essa, mas é o que se fala na família, Dos 4 filhos, eu e a Ana, minha irmã mais velha, nós nascemos em São Paulo num período em que meu pai trabalhava no DR, foi transferido para lá e, consequentemente, minha mãe, que era professora, funcionária pública também foi trabalhar em São Paulo. E nasceu, então, a Ana e um ano depois eu nasci. Eu imagino que naquela época não era tão simples, Pegar o carro, vir para Itatiba e ir para lá, porque as estradas eram muito mais precárias, E os meios de locomoção também. Então, depois de eu ter nascido, eu acho que eu nem tinha completado um ano, meus pais voltaram para Itatiba. Meu pai passou a trabalhar em Jundiaí, no DR aqui em Jundiaí, e minha mãe veio trabalhar
para cá, né, como professora. E parece que, ao que consta, eu era muito mirradinho, né? Talvez até minha mãe conta que é possível que eu tenha nascido um pouquinho antes da data prevista, né? Um pouquinho prematuro. E quando então eles chegaram e os meus avós maternos acho que me viram pela primeira vez, que eu era recém-nascido, o meu avô teria dito algo assim: poxa, mas que criancinha aí, mirrada, feia e tal, parece um chouriço, algo assim. E a Ana, um pouquinho, um ano mais velha, mas acho que essa aí, brincadeira do chouriço deve ter aquelas coisas familiares, né? Que o avô falou, então o outro vai repetindo, e acho que a Ana, quando inicia, então, começa a falar, ela, obviamente a palavra era muito difícil para ela, simplificou, né? Para Xuia. E isso aí acabou virando um apelido, primeiro familiar, depois na cidade. Eu sempre fui conhecido aqui assim, né? Tanto é que quando me candidatei a vereador, na época, 76, já era possível registrar o sobrenome. Eu tive que registrar, senão eu ia perder muitos votos, porque muita gente não sabia o meu nome. Muita gente poderia achar que estava votando do seu pai. Exatamente, né? Então, eu acho que é interessante. Eu mesmo não conhecia essa versão, né? Você falou da sua infância, nasceu em São Paulo, veio para cá. Como é que foi a sua infância aqui? Como é que tem algumas lembranças interessantes? A minha infância, como acho que todos, né, que tem 60, 70 ou mais, é de uma Itatiba, obviamente, bem menor, né? Diferente da de hoje. Diferente. Eu morava ali na Glicério, onde minha mãe continua morando lá hoje, minha mãe e minha tia, ali ao lado do Fortunato Reinaldi, do Teio Rella, o Rossi na frente, a alfaiataria do Seu Nalim, a Magnusson, né? Enfim. E na esquina tinha o açougue do Papagaio ali, né? Do Borte e o Papagaio. E era então uma cidade muito pacata. As famílias se reuniam no final de tarde com cadeiras para colocar a conversa em dia, estreitar as amizades. Chovia, a gente punha os barquinhos de papel na enxurrada, jogava bola na rua. As árvores ainda plantadas As no meio árvores da rua. plantadas, né? Então, minha infância foi assim, muito legal, tenho boas lembranças dessa época. O que seria o ensino fundamental hoje, os primeiros anos escolares eu fiz no Júlio César, que à época se chamava Grupo Escolar, né? Coronel Júlio César. Depois o que é o Fundamental 2, hoje o ginásio, a gente dizia, né? No Manuel Euclides de Brito, não tinha nem colégio na época, né? Aí quando eu terminei o que seria o Fundamental 2, o ginásio, eu fui para Jundiaí inicialmente, no GEVA. Mas rapidamente, naquele mesmo ano, 68, foi o CNEMEB abriu o ensino médio. Daí eu voltei para cá, fiz o ensino médio aqui. No último ano fui para Campinas para fazer cursinho e tal, e depois... Né? Aí a carreira... Aí fui estudar em Campinas, trabalhar em Campinas, mas mesmo morando aqui ainda, né? Na verdade, mudei daqui em 86, mais ou menos, né? Durante todo esse período, trabalhando fora, sempre trabalhando fora, mas muito, morando aqui. Mas não deixou o umbigo aqui enterradinho. Exatamente. É isso aí. Você falou de política que você registrou aí quando foi candidato. Uhum. Você não foi só candidato, você foi vereador. Fui vereador. Isso foi em 77, de 77 76 a 82. foi eleição. Isso. Então o mandato nosso era 77, 8, 9 e 80, mas foi aquele ano que o mandato foi prorrogado por mais 2. Sim. Então eu fui até 82, fui vereador por 6 anos. Naquele ano eu fui candidato a prefeito, era a época do bipartidarismo. Então, Arena e MDB. Tinha sublegendas, Sim. né? Arena então, 1, Arena 2. Né? 82 eu fui candidato, foi quando o Maurício Camargo ganhou a eleição, que a gente estava, ele, o Eduardo Andrade era a terceira sublegenda, eu fui candidato a prefeito, né? Mas essa história de política é uma história de família, né? A gente Joaquim Bueno de Campos foi prefeito, nomeado em 32, na época da Revolução. Na época da Revolução de 32. Até 35, mais ou menos.
com o Dr. Pimenta, entrava o Dr. Pimenta, Antônio Pupo Filho, Exatamente. Nhoquim Bueno, Zé Gonçalves Machado, que eles iam revezando, mas na realidade o prefeito mesmo, a primeira nomeação é do Nhoquim Bueno, Exatamente, em 32. em 32. Né? Seu pai foi vereador também. Acho que foi 64, por aí. Não me lembro exatamente o ano, mas década de 60. E seu tio Meu Luiz, tiozinho também. que nós chamamos de Zinho, Zinho. Né? Seu pai nós chamamos de Binho. E seu tio nós chamamos de Zinho. O Zinho acho que foi vereador e deve ter sido também vice-prefeito. Foi né? vice-prefeito. Foi vice-prefeito também. Com o Erasmo Crispim. Com o Erasmo Crispim, Isso. exatamente. Assumiu depois a prefeitura, Isso. Os afastamentos do Erasmo. Isso, né? exatamente. Quer dizer, então, política é uma coisa de família. Tem uma história de família aí, né? Acho que... E a política hoje? Está mais afastada? Depois, O é ideal muito político difícil. ainda fica? O que acontece com a minha vida profissional, você vai lembrar, depois desse período no PMDB, quando abriram-se os partidos, eu me filiei ao PT originalmente, fui inclusive candidato a prefeito pelo PT, fui candidato a deputado estadual, mas depois eu resolvi me afastar um pouquinho dessa vida, vamos dizer, vinculado a um partido. Militante. Quando você está vinculado, por mais que você, então, claro, você está afiliado porque comunga, né, com as ideias do partido, mas, por outro lado, você fica com uma certa dificuldade para fazer uma crítica quando necessária. Você pode fazer uma crítica, às vezes, internamente, mas eu queria ter um pouco mais de liberdade, né? E também liberdade nesse sentido, né? E também a minha vida profissional começou a dificultar ter uma participação mais ativa. E a exigir uma dedicação quase que exclusiva. Né? Se você parte para um caminho como esse, de ser entre aspas, né, um político mais, digamos, profissional, inevitável que você tenha que sacrificar um pouco a vida familiar, a vida profissional. E eu, depois disso, estava numa fase, né, do ponto de vista profissional, bastante, não sei, agitada, aquecida, aí não dava para conciliar, né? Então hoje, claro, participo e tal, acompanho todas as discussões, mas mais como um eleitor, né? Cidadão. Pensa futuramente em abraçar de novo? Quem sabe? Acho que eu já estou. Já a idade, não sei se... a gente nunca sabe amanhã, né, Paulo? Mas a idade traz consigo a experiência. Traz experiência, claro. Mas traz o amadurecimento, não está no meu horizonte próximo, tá, né? Mas, ok. Como esse vírus, digamos, acaba ficando incorporado, né? Quem sabe? Você acaba sendo vacinado pela vida, né? E acaba não deixando de lado algumas coisas que são importantes em alguns momentos da vida. Exatamente. Bom, aí depois da formação começa a sua vida como professor. Na época de político, você também era professor. Também já era professor. Né? Uma coisa que é interessante aqui, que a gente, lógico, que precisou marcar, porque a sua vida tem bastante coisa, para que a gente não perdesse nada, a gente fez algumas anotações para que pudéssemos contar para todo mundo um pouquinho da vida, né, do nosso querido professor Rubens Pantano Filho, que nós chamamos de Chuia. Você foi professor no Colégio Notre Dame, foi meu professor no colégio, foi no Porto Seguro, no Maquipoli e também no Ângulo Campinas, durante um período. Alguma recordação desses daí? Então, é bom registrar também, Paulo, que esses foram os meus, até não primeiros, mas foram alguns trabalhos importantes fora daqui. Mas eu comecei efetivamente como professor no primeiro ano de faculdade, que eu entrei em 71, eu fui lecionar também no CNMEB onde eu tinha estudado, porque tinha uma deficiência, uma falta, talvez até hoje, de professores formados na área de física. Então eu dei aula de química, dei aula de desenho geométrico, fui professor de física. Logo depois, eu não lembro qual ano exatamente, talvez 73, eu estava ainda na universidade, tinha um antigo ginásio industrial, né? Aí virou o Colégio Técnico, que hoje é o Rosa Perrone, ligado a ETEC. A ETEC, né? Paula Souza. Aí eu fui professor da primeira turma do Rosa, quando o professor Gentil era o diretor. Eu também estudei no Rosa. Então. E também um colégio, um pequeno colégio que a faculdade tinha, que chamava-se
Colégio Técnico Comendador Antônio Carbonari. Sim. Depois fechou, agora eles têm um outro colégio, né? Então essa foi a minha vida aqui. Daí eu comecei a lecionar na MacPoli em Campinas, em 73, onde eu tinha feito cursinho, ali, era em cima do Bar do Faca, né? Ali na Conceição. Depois fui pro Ângulo, bom, Notre Dame, você vai lembrar, Notre Dame eu comecei lá em 76, fui convidado pelo Piovesani. Piovesani tinha professor de Química. Tinha sido meu professor no MacPoli, e aí em 76 houve alguma mudança lá no Notre Dame, abriu-se uma vaga, ele me chamou, me indicou, comecei a trabalhar lá. E claro, eu tenho grandes saudades. Como eu sabia que você ia tocar nesses assuntos de escola... Se eu não falar do Notre Dame, os meus amigos lá de Campinas do Notre Dame vão ficar bravos comigo. Claro. Né? Um abraço aí a todos eles. Eu estava até... amigos, né? Nós estávamos conversando um pouquinho, não sei se vão assistir a gente, mas eu lembro, claro, de alguns alunos. Estava falando para você. Eu dava aula na análises químicas que você fez. Sim. E no curso de eletrônica. Se eu não me engano... Tinha o curso também de secretariado, sim, mas eu acho que era o Valdir, um colega meu que dava aula, não lembro bem, ou talvez ele desse a maior parte das aulas de secretariado. Mas eu lembro de tanta gente, eu lembro do Quaresma, porque é um sobrenome não comum, né? Eu digo isso porque depois de formado, eu estava como professor da PUC, e um dia eu fui iniciar uma aula lá de laboratório de física que eu dava, a primeira aula, eu conheci os alunos, fui fazendo a chamada, daí houve um aluno lá de sobrenome Quaresma. Aí eu falei, escuta, você conhece? Eu não me lembro o nome do pai dele, né? Estou lembrando o sobrenome, porque faz tantos anos, né? Ele falou, sou filho, né? Eu falei, nossa, já estou dando aula para a segunda geração. Caiu a ficha, né? Depois quem mais? Eu lembro que, eu não sei se foi da sua turma, mas da análises químicas, tinha uma aluna que eu conversava sempre muito com ela, a gente tinha muita conversa, muita afinidade, né? Às vezes você tem mais proximidade com alguns alunos, a Cristina. Não lembro o sobrenome dela, mas ela, inclusive, eu lembro que eu a reencontrei aqui na universidade porque ela fez aqui o curso de psicologia, né? E a Tisha também, não sei, não vou lembrar o nome da Tisha, né? Mas era uma aluna também que eu me lembro. Óbvio que eu estou falando de pessoas, olha, 76 eu estava já com... Não, 76 que eu comecei, eu tinha 23 anos. E eu imagino que vocês tinham ali o quê? 15, 16? 17, 18. Ou seja, como eu comecei a lecionar ali logo depois de formado, a minha distância em termos de idade em relação aos alunos não era tão grande. Era diminuta, era pequenininha. Então esses alunos que eu estou citando são sessentões hoje, né? Casados, com filhos e talvez até netos, né? Sim. Porque fazendo uma conta aí com a idade que eu estou, já passei dos 70, tirar ali uns 6 anos por aí, eles estão ali com 65, 66, né? É isso? É, mais ou menos isso. A nossa turma lá, 60... Agora a gente pode aproveitar o evento, Paulo. Eu até trouxe, eu até mostrado aqui para você. Esse colar aqui, essa medalha, olha só, eu ganhei. Se quiser mostrar, ele filma para gente. Tá meio... Precisa limpar um pouquinho, né? A prata, ela sempre escurece. Mas está escrito assim, de um lado, ó, Rubens, que é o meu nome, Notre Dame 78. Eu ganhei... Você ganhou do presente por ser paraninfo da turma. Paraninfo dessa turma 78. Então, o desafio que a gente pode deixar aqui, Paulo, é reunir essa turma, né? Que se formou nesse período, 77, 78. 79. Colegas seus e meus alunos, para a gente se encontrar um dia, talvez em Campinas, e contar toda essa história de tantos anos, né? E rever os amigos queridos que a gente aí não vê há tanto tempo. Sem dúvida. Seus alunos, né? Nós convivemos durante um período diferente também, porque eu fiz cursinho no Castelo. No Ângulo. Isso. No Ângulo. Ali, 77 até... Bom, eu trabalhei lá 20 e poucos anos como professor. Mas eu já tinha saído, acho que já tinha saído do colégio. Já. E eu ia de carona com um professor de Itatiba. Você se lembra com quem eu ia de carona? Eu descia correndo a Benjamin Constant. Eu descia correndo a Benjamin Constant. O professor Rubens morava no comecinho da Benjamin. Exatamente. Eu chegava ali, já estava saindo um Miura da garagem. Era um Bianco, na verdade. Bianco.
Bom, faz tanto tempo que a cabeça aqui falhou. Desculpem, vamos lá, vamos apagar, não era o Mil, era o Bianco. E abria, sentava, bom dia, professor, Vamos embora. e nós traçávamos essa Dom Pedro aí. Que era uma pista só. Uma pista só. E a gente nunca chegava atrasado. Podia sair atrasado de Itatiba, mas não chegava atrasado para a aula, né? Chegava no horário. Isso é uma coisa que a gente, né, contei inclusive para os meus filhos. Falei, eu vou entrevistar um professor que fez assim, que legal, pai. Falei, mas depois eu conto as outras entrelinhas, né, da história. E a vida de professor continua até hoje. Continuou, daí de lá, daquele período, né, logo depois de formado, citei esses colégios, aí eu eu trabalhava no colégio aqui ligado à faculdade, daí passei a ser professor titular aqui na São Francisco, trabalhei no curso de engenharia, no curso de matemática, trabalhei muitos anos, fui chefe de departamento, tudo. Depois fui para a PUC de Campinas também, trabalhei acho que uns 20 anos na PUC, também fui coordenador, enfim, né. E assim foi a vida, né? Fui para outras instituições e eu fundei uma faculdade em Indaiatuba, que hoje é um grande centro universitário, em Itu também, além dos colégios que eu fundei na região. E depois eu saí, me desliguei dessas escolas, prestei um concurso público e hoje eu estou no Instituto Federal São Paulo. Né? Como professor? Como professor e coordenador de curso. Né? E daqui 2 anos, como funcionário público, eu tenho que encerrar minha carreira. Né? Aí não sei qual será a próxima. Eu estou caminhando também como funcionário público, eu também estou caminhando para um final de ciclo, né? Porque a gente sabe que tem que sair, tem que dar espaço para a juventude que está aí chegando e começando a trabalhar, precisa ter uma vida profissional. Mas a gente leva com a gente, nós levamos juntos a nossa experiência. Sem dúvida. E isso a gente não consegue transferir. Infelizmente, isso a gente consegue transferir. Se conseguíssemos, seria maravilhoso. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui do professor, não vai fugir muito do tema. Eu queria que você falasse para a gente quantos livros você já escreveu. Olha, eu tenho vários meus, né? Talvez, seguramente mais de uma dezena, talvez umas 2 dezenas de livros que eu escrevi ou sozinho ou em parceria com um colega. Então, livros de física, de estatística, questões ambientais, por conta do meu mestrado e doutorado, né? Livros assim com um viés, digamos, mais cultural. E depois muitas coletâneas envolvendo vários colegas. Eu sempre organizo coletâneas de artigos científicos, né, com o pessoal da universidade onde eu trabalho. E aí, se eu juntar tudo isso, vai vai dar uns 90 mais ou menos. Né? Entre 80 e 90, seguramente. Você sabia que nós temos um escritor em Itatiba, professor, com quase 90... Essas coisas a gente precisa contar. Tá certo. Né? Não é só jogar confete, não. É fazer com que a população, que os estudantes, que os amigos, muitas vezes o próprio amigo não sabe da sua produção literária. Né? Mas não só científica, né? Não só científica. Não só científica. Hoje, talvez até meio a meio, um pouquinho mais o lado assim, cultural, questão da arte. Eu fiz uma outra graduação em produção cultural também e tem essa vertente a qual estou me dedicando bastante. Eu queria citar 2 que são mais que fora dessa área técnica, né, científica, que lembranças e imagens que você fez com o Rogério Scavone, isso, foi um livro de crônicas, né? Isso. E para ver a banda passar em parceria com o Cid Camargo. O Cid Camargo. Esse foi o último que eu fiz aqui nesse, digamos, no universo aqui da nossa cidade. Um dia conversando com o Cid, né? Por telefone, fazia tempo que a gente não se via. E o Cid falou, puxa, eu tenho uma ideia de escrever um pouco sobre a praça, né? Questão ali da arquitetura, o Coreia e tal. Eu falei, puxa, Cid, você sabe que eu tenho uma ideia antiga, porque o meu avô, Nhoquim, foi um dos fundadores da banda, né? Da Corporação Santa Cecília. E o João Alves Bueno também, que é parente. Aí eu falei assim, olha, a praça não tem como dissociar a
Praça da Banda. Eu falo a banda porque era assim que a gente Nós se referia à até hoje corporação. como a né? nossa banda, né? Porque na época nossa de infância, não lembro se era uma vez por mês e tal, mas a banda estava sempre lá no coreto e tal. Aí nós juntamos a ideia e saiu esse livro aí, que foi muito bacana, que chama Pra Ver a Banda Passar, né? E eu, se eu posso citar, né, eu tive a oportunidade de colaborar com vocês, com pesquisa histórica. Isso muito me honrou, né? Poder participar. Fotos, né? Foi muito bacana. Esse livro aí eu tive assim grande satisfação de fazer, porque a gente registra, como eu disse, como você está fazendo aqui. Nós estamos registrando fatos, né, históricos que, se não colocados no papel, se ficar só na tradição oral, passa uma geração, passa a outra, daqui a pouco eles vão sendo esquecidos, né? E quem conta um conto, aumenta um ponto, vão distorcer a nossa história. Exatamente, então vamos deixar gravado para que as pessoas possam entender tudo que se fez durante um bom tempo e aquilo que vai se fazer. Porque a história se faz hoje. A história passada se fez no dia. Certo. Hoje nós contamos a história passada, mas ela teve um dia de acontecimento. É o que a gente faz hoje. A gente constrói a nossa história hoje. E junto com essa produção literária vieram os convites para as academias, né? É interessante que você citasse para a gente os seus patronos e as academias. Originalmente, nessas andanças profissionais, eu trabalhei também, nós montamos um colégio, uma faculdade, que eu fui diretor proprietário também em Itu, né? E eu morei 4 anos em Itu, era diretor do Colégio Guimarães Rosa e junto tinha a Faculdade de Tecnologia César Lattes. Morei lá e nesse período escrevia para jornal também, como fiz aqui em Itatiba. Aí me convidaram, a primeira academia que eu ingressei foi a Academia Ituana de Letras, que é muito atuante, né? Até hoje existe lá, com encontros, palestras, etc. Eu queria fazer um adendo. A Academia Ituana de Letras tem o presidente atual, um grande amigo, Luiz Roberto da Rocha de Francisco, maestro, historiador. Acho que ele é presidente também hoje do Museu da Música, se não me engano. Tem o Coral Vozes lá. E regente do Coral Vozes de Itu. Um abraço aí ao Luiz Roberto. Professor também do CEUNSP, professor do Colégio Almeida Júnior. É um professor, uma figura muito conhecida em Itu, respeitada, né, pelo seu cabedal intelectual. Nós tivemos uma ligação muito grande com Itu, porque alguns padres importantes, Miguel Corrêa Pacheco, quem construiu durante a construção da terceira igreja, no local onde está a Basílica, foi Miguel Corrêa Pacheco, que é ituano. Depois vem para cá o padre Francisco de Paula Lima, ituano também. E o padre Lima traz para cá o Elias Lobo, que é autor da primeira ópera em língua nacional, a Noite de São João, que é sobre uma ópera cômica, sobre um livreto de José de Alencar. E quando o professor Luiz Roberto vai escrever sobre Elias Lobo, ele encontra citações que o Elias morou em Itatiba. E ele veio e eu tive o prazer de colaborar também que bom. No capítulo Belém de Jundiaí, que é o livro que ele escreve sobre Elias Lobo. E a gente acabou ficando amigos. E ele já participou do nosso canal Ventanias da História quando eu falei do Elias Lobo. Ele fez uma participação lá de Itu. Ontem mesmo eu conversei com ele, daqui a pouquinho a gente entra num outro assunto e você vai entender por quê. Mas ontem nós estivemos conversando um pouquinho sobre um apoio da academia lá de Itu. Legal. Depois veio a Academia de Itatiba. Sim. Depois... Na Academia de Itatiba você tem a cadeira, seu patrono é o Joaquim Bueno. Seu avô, né? Na de Itu é o Ulisses de Moraes. Depois... Em Campinas, aí já é uma ligação com a maçonaria, né? É a Academia Campinense Maçônica de Letras, da qual, inclusive, eu sou atual presidente pelo 2º mandato. Meu mandato termina em outubro. Isso eu não marquei, porque eu não sabia, tá vendo? Mais uma coisa que a gente não sabia, está aprendendo aí agora. E há dois anos e pouquinho, eu fui também agraciado, né, com o título de acadêmico correspondente para São Paulo, da Academia Nacional do Tango de Buenos Aires, que é uma academia que é muito importante, lá está ao lado do Café Tortoni, onde tem hoje o Museu do Tango,
e ela é mantida pelo governo da cidade de Buenos Aires e pelo governo federal, né? Tem uma projeção muito importante. Vocês ouviram bem? Academia Nacional do Tango do de Buenos Tango. Aires. O itatibense ligado ao Ligado tango. a esses... Como é que surgiu essa história de professor Então, olha, dançarino aí de tango na verdade, e ficcionado por tango? foi assim. Bom, primeiro tem essa história dos livros, né? Sim. Livros técnicos, livro de crônica, daqui de Itatiba, até o primeiro de crônica que eu publiquei, Unicórnio Azul, ficou muito bacana, eram crônicas publicadas no jornal local, nós demos toda a renda da venda do livro para a PAI, né? Bom, aí eu fui me envolvendo nos escritos, digamos, não técnicos, e deixa eu lembrar um pouquinho agora, 2008, eu estava morando em Itu, morei em 2004 a 2008, 2008 eu estava voltando para Indaiatuba. O Alberto, que era meu sócio lá na faculdade Max Planck, havia saído, o Dr. Jorge também, um outro grupo assumiu, mas eu permaneci. E aí o grupo falou, não, vem de Itu para cá, porque eu já tinha morado 5 anos em Indaiatuba, era diretor acadêmico dessa instituição, então eu vim para assumir a direção geral. E aí, voltando lá para Indaiatuba, um dia eu estava indo no cinema, no shopping, tinha um cartaz assim, curso de tango. Aí nós resolvemos, eu e minha esposa, nós matriculamos uma escola lá de dança de salão, que é do Rodrigo de Oliveira, que é um professor de dança. E a escola tinha o que é normal, aula de samba, forró, bolero e tal, para você aprender um pouquinho e não fazer feio nos bailes, né? E o tango, como não tem assim um público cativo, porque você aprende um pouquinho a dançar, pelo menos o básico, você vai num baile, raramente vai tocar um tango. Se tocar, são os Então os a conhecidos, escola né? não tinha assim um curso regular. Então esse professor, cada 1 ano, cada 2 anos, ele dava um básico ali de 2 meses para a gente. E coincidentemente, quando eu estava voltando, ele estava iniciando. Aí fizemos matrícula, fizemos aqueles 2 meses lá, que hoje a gente dá até um pouco de risada, né? De aprender aquele básico, o passo básico, que tem uma sequência de 8 movimentos, né? Que a gente tinha maior dificuldade para fazer, né? Não é comum, né? Para o brasileiro isso não é comum. Né? Aí você aprende assim, nem sei assim o que tanto aprendi na época, mas aprendi os rudimentos. E o Rodrigo, como marketing para a escola, ele fazia o seguinte, quando terminava ele falava, olha, vamos para Buenos Aires? Aí vocês fazem umas aulas na escola onde eu estudei. E vamos fazer, ele brincava, vamos fazer uma formatura dos 2 meses lá. E aí, claro, você vai para Buenos Aires, que é uma cidade culturalmente muito importante, muito bonita, tem uma história belíssima, né? Então fomos todos para Buenos Aires. E aí fomos fazer algumas aulas lá na época chamava Escola Argentina de Tango, que estava na Galeria Pacífico. Hoje ela continua próximo ali, não está mais na galeria, está na CAD, né, que eles falam CAD Florida, Rua Florida, pertinho, uma quadra dali. E mudou um pouquinho de nome, chama-se Escola Mundial de Tango. Então lá é muito interessante, porque começa assim 10 horas da manhã e tem aula de duração mais ou menos de 1 hora, 1h30, até 9 da noite. E vai trocando de professor em várias salas. Então você pode aprender o básico, tem aula para intermediário, avançado, aula de tango cenário, aula de giro, bom, enfim, tem de tudo, né? Aí a gente gostou muito e como somos professores, nossa possibilidade de viagem é sempre em férias escolares, né? Sim. Quando chegou no final do ano, falou, vamos viajar, vamos para a Argentina outra vez, porque é perto, né, e tal, uma cidade bacana. Aí a gente faz mais umas aulas lá. E financeiramente também não é absurdo, Não, né? agora está meio complicado, mas era bem interessante. Aí a gente começou a frequentar e a gente ia, comprava lá um conjunto de aulas na escola e além de passear e tal, fazia as aulas. Só que isso foi em 2010, primeira vez que a gente foi.
De 2010 até hoje, nós passamos a ir uma ou duas, ou até, quando foi possível, 3 vezes ao ano, mas 2 era sagrado, janeiro e julho, férias. Começamos a ficar uma semana, depois ficava 15 dias, depois começamos a ampliar para 20, 30 e até 40 dias. Né? Tanto é que hoje nem ficamos mais em hotel, nada, ficamos na casa de amigos argentinos que são companheiros dos tangos. Aí a gente aquilo começou a ser muito prazeroso para nós, não só você aprender um pouquinho melhor a dança em si, né? Quer dizer, aprender a dançar, a conduzir todos os seus elementos, porque esse mundo do tango é muito rico, mas é muito rico. Só que o que nos interessava também é conhecer um pouco da cultura do tango. Porque quando você vai, por exemplo, como turista, qual que é normalmente a roteiro de cada um? Você vai naquelas casas de tango, né? Senhor Tango, Tango Portenho, então assiste aqueles shows. Sim. Que são belíssimos. Sim, sem dúvida. Nem dúvida, não tenho dúvida. Mas esse é o tango que a gente chama no universo de tango cenário, que é um tango de exportação, que começou a sair, digamos, não só para ser apresentado lá, aqueles shows, sair pelo mundo, e na década de 80 com Juan Carlos Copes e Maria Neves, que foi um casal emblemático, né, do tango argentino. Ele já falecido, ela ainda viva. Então, isso é uma vertente do tango, que é o tango de cenário, que a Argentina soube explorar muito bem como um produto, né, exportação para turista. Os professores saem, faz show pelo mundo todo. Daquele cartaz, a história já foi embora. Isso. Né? Aí já... Só que o interessante é você se envolver nos locais onde dança o argentino, que seriam os bailes, né? Como um baile aqui no Itatiba. Só que, por exemplo, um baile no Itatiba ou lá em Indaiatuba, no Indaiatuba Clube, são raros, ou talvez faça no máximo uma vez por semana, final de semana. Lá não. Lá tem todos os dias, tarde e noite, em vários locais, mas vários que eu digo são muitos locais da cidade. E tem os consagrados, né? O Clube Glicel, o Marabu, que é onde tocou pela primeira vez Aníbal Troilo, que foi um dos grandes diretores de orquestra. Então ali você vai e vê o argentino dançando, que é o tango que a gente chama de tango de pista, ou tango de salão, onde você não pode fazer aquelas acrobacias de show, até porque o salão está super lotado. E os estrangeiros que vão para lá, como nós também, e que curtem o tango, também vão dançar. Então, quando você vai em julho ou janeiro, essas milongas mais famosas, tem muito turista, né, que se dedica ao tango. Bom, aí a gente se entusiasmou com tudo isso e num determinado ano, se eu não me engano foi 2015, a gente já estava uns 5 anos nessa vida de aprender e ir para lá, fica muito amigos de alguns professores. E particularmente nós convidamos um professor, o Alejandro Suadia, para vir para o Brasil. Ele deu um workshop na escola lá do Rodrigo e também em Campinas do Paulo Zanandré. E ficou hospedado em casa. E aí numa noite nós estávamos lá em casa, comemos uma pizza, tomando um vinho e tal, ele estava vendo a minha estante assim, viu vários livros com o meu nome. Daí ele falou, você escreve e tal? Eu falei, poxa, vamos então... como eu já estava estudando a cultura do tango, a sua história, o tango, por incrível que pareça, ele tem uma vertente afro também. Então nós criamos um projeto que era aproximar um pouco as histórias do tango e do samba brasileiro. Então saiu um primeiro livro, chama-se Tango e Samba, um encontro de duas culturas. Inclusive saiu uma versão em português, outra lá na Argentina em espanhol, e a primeira edição foi lançada no Centro Cultural da Embaixada do Brasil em Buenos Aires, né?
E foi para nós um sucesso, esgotou a edição brasileira, a edição argentina. Aí nós partimos para outros, né? Escrevemos um livro sobre as orquestras da década de ouro, né? Troilo, Pugliese, Di Sarli, D'Arienzo. Escrevemos um outro, aproximando um outro gênero que é meio assim a mãe do tango, que é a chamada milonga. Milonga tem um duplo sentido. É um gênero de dança um pouco mais soltinho assim e tal, né? Meio divertido que nem o nosso forró. E milonga também é o lugar onde você vai para dançar. Você não fala assim, eu vou no baile, eu vou na milonga. Você vai na milonga. E na milonga o que você dança? Tango e milonga, gênero de dança. E tango, também tem tango vaso e tal, né? Aí nós fizemos um outro livro chamado Milonga e Forró, 2 bailes populares, né? Que inclusive também foi muito bacana. Está me fugindo a memória agora, aquele grande músico gaúcho, já vou lembrar o nome dele, que fez o prefácio para nós. Me fugiu agora, né? Mas daqui a pouco eu lembro. Só aproveitando aí a sua dica e a sua paixão pelo tango, né? Eu convivi muito tempo com um senhor aqui em Itatiba que cantava tango, desculpe, de uma forma extraordinária. Não sei se você conheceu o senhor Luiz Angelon. Sim, vou ter uma lembrança que tinha vaga. o apelido de Lulo. Lulo, isso. Lulo Angelon, da família Angelon, né? E era uma coisa interessante, porque o Lulo tinha um bar no São João Futebol Clube. Ele tinha ali o bar do Bote, do São João era do Lulo Angelon. E geralmente no final do domingo, quando tinha jogo entre São João e Itatiba, Rosita, Bandeirantes, as pessoas se reuniam no bar do Lulo e numa certa hora todo mundo exigia que ele cantasse. E o que ele cantava? Tango. Foi lá que eu aprendi, que eu vi pela primeira vez o Uno, Por Uma Cabeça. Uno é um clássico de Henrique Santos de Cepolim. El Dia Que Me Quieras. Carlos Gardel e Alfredo Lepera. Então, todas essas músicas, né, eu ouvia o Lulo cantando de forma magistral, a capela, famosíssimos, sem instrumentação. Né? E havia um silêncio, todo mundo ficava em silêncio, e o que a gente ouvia depois era palmas. E ele ficava... Bacana isso, né? E ele cantava de uma forma excepcional. Ainda bem que o Magno Borella, que é sobrinho dele, conseguiu gravar. Tem um CD com o Lulo cantando inúmeros tangos de forma magistral. Eu consegui uma cópia desse com o Magno. Não querendo interromper, mas só para citar que a gente conviveu muito tempo com ele cantando tango pra gente. Mas lembrando, eu lembrei o músico que fez o prefácio foi o Renato Borghetti. Ele fez o prefácio pra gente. Por quê? Porque no Sul, no Rio Grande do Sul, com a proximidade com a Argentina e com o Uruguai, a milonga é um gênero comum a esses 3 países, só que com as suas características regionais. Sim. A milonga do Rio Grande do Sul é um pouquinho diferente da Argentina, um pouquinho diferente da Uruguaia. Mas o Renato Borghetti, ele fez grande sucesso com uma milonga chamada Milonga para as Missões, que é inclusive muito dançada pelos bailarinos argentinos que se apresentam aí pelo mundo. Você citou aí um brasileiro. Sim. Eu queria que você falasse, porque há algum tempo atrás eu descobri isso. Né? E como eu descobri, você descobriu e outras pessoas já conheciam essa história. Eu não sabia que um dos maiores, se não o maior parceiro do Gardel era brasileiro. Foi um brasileiro. Quando eu comecei a me interessar pelo tango, eu também não sabia. Sabia um pouquinho de Carlos... Qual a referência pra gente? Carlos Gardel. Década ali do início dos anos 1900 até meados, 1930, por aí, que ele falece em 35. E Piazzolla, que é mais a música contemporânea de Buenos Aires, o tango mais de vanguarda, né? E um tango tocado de forma diferente. De forma diferente. Quando a gente começou a estudar, me deparei no primeiro livro, inclusive, que escrevemos,
opa, um brasileiro aí no meio. Fui me aprofundar, inclusive no último livro que eu publiquei, que foi em janeiro do ano passado, chama Solos de Tango. É uma coletânea de 10 brasileiros e 10 argentinos, e o meu capítulo em particular, da Maria Ângela, chama-se Alfredo Lepera, o poeta de Gardel. O Alfredo Lepera, ele nasceu em 7 de junho de 1900, no Bexiga. 7 de junho, sábado agora. É, é a data comemorativa. De 1925? Não, em 1900. 1900. Nasceu no Bexiga, na rua Major Diogo, 126, onde hoje está edificado o Sindicato dos Padeiros. E é muito interessante porque, por conta da minha vinculação com a maçonaria, o Grande Oriente de São Paulo tinha umas reuniões e era muita gente que vinha do estado inteiro, eles alugavam um auditório no Sindicato dos Padeiros, que eu fui saber recentemente que é onde está a casa do Lepera. O Lepera conhece o Carlos Gardel em 1932, por quê? Porque ele era jornalista, roteirista de cinema e de teatro. Ele nasceu no Brasil, mas muito criança ainda, a família foi para o Uruguai, depois para a Argentina. Ele cursou medicina até o 4º ano, depois abandonou. O negócio dele era jornalismo e teatro. Passou a ser roteirista de teatro e cinema e passa a trabalhar para a Paramount e a Artistas Unidos. Em 1932, ele é o roteirista de um filme do Carlos Gardel. Que o Carlos Gardel participa, um filme sobre o Gardel? Não. O Gardel, com ele, tem acho que uns 6 filmes onde o Gardel é o protagonista. Okay. Né? E ele não só escreveu os roteiros, como escreveu as letras dos tangos que fariam parte da trilha sonora. E aí surge uma parceria muito importante, por que motivo? Porque no início do século, o tango, o Rio Platense, que a gente diz, que ele surge ali em Montevidéu e Buenos Aires, na região do Rio da Prata, ele era muito impregnado de uma gíria, que até hoje se usa em Buenos Aires principalmente, chamada lunfardo, que é uma gíria que surgiu na zona portuária, nos prostíbulos, entre os encarcerados, porque era uma maneira de os encarcerados conversarem entre eles e a polícia, digamos, não conhecia. Então o tango, no seu início, como era o samba brasileiro, era um gênero renegado. A alta sociedade, ou mesmo a sociedade, não, né? Então o que acontece? As letras eram muito impregnadas de lunfardo. E o Gardel começou a fazer sucesso no mundo todo, porém algumas letras não eram compreendidas, porque você pega Mano a Mano, por exemplo, que é um tango famosíssimo. Começa assim: retiflau em mi tristeza. Retiflau é uma gíria que vem da doma de cavalo. Então, mesmo um hispano-falante do México, da Venezuela, da Espanha, não ia entender. Sim. E o Lepera era um intelectual. Então ele propõe ao Gardel que as letras não podiam ter lunfardo, porque até era uma questão comercial, ia abrir os horizontes. Sim, uma letra que tivesse a compreensão, né, que pudesse ser cantada. Não só local. Mas hoje, se você perguntar, talvez, para qualquer pessoa que conhece um pouquinho, não precisa ser um aficionado no tango. Olha, que tango você lembra? Primeiro que vão falar, Pôr na Cabeça, por conta do filme. Sim. Perfume de Mulher, até teve outros filmes, né? True Lies, com Arnold Schwarzenegger, que é uma comédia de aventura, ele dança tango. A Lista de Schindler, tem um certo momento que o Lee Nilsson e como chama o outro ator lá? Vão fugindo um pouco os nomes, né? Ralph Fiennes. Toca lá, estão entrando numa sala, toca um tango. Enfim, tem vários filmes cuja trilha sonora tem o Pôr na Cabeça, que é um tango famosíssimo. Sim. Depois vão lembrar El Dia que Me Quieras, Mi Buenos Aires Querido, Volver, Golondrinas, Rúbias de New York. O Lulu cantava muito bem Caminito. Você vê, esse já não é da dupla. Mas esses tangos todos famosos, letra de Lepera, música de Carlos Gardel. Então eu acho que o Lepera ficou um pouco eclipsado, porque, claro, quem aparecia era o Gardel. Sim. Apesar de que o Lepera aparece em alguns filmes e tal, né? Mas
grande parte do sucesso do Gardel se deve a esse brasileiro. E aí eu queria aproveitar no dia próximo sábado, 7 de junho, lá no Sindicato dos Padeiros, nós estamos fazendo um grande evento. Vai estar um representante do consulado da Argentina, do consulado da Colômbia, porque a morte dos dois ocorreu num acidente aéreo na Colômbia. Um membro do Sindicato dos Padeiros e um grupo de simpatizantes. Nós vamos descerrar uma placa com homenagem ao Lepera. Vai ter uma apresentação de música, o Xavier, que é um grande cantor, vai se apresentar, vai ter casais dançando e músicos, né? Vai ser um grande evento, sábado, às 10h30 da manhã, lá no Bexiga. Provavelmente esse nosso bate-papo vai além, né? Mas se eles forem antes do dia 7... É importante esse registro porque mostra que aquela rivalidade entre Brasil e Argentina, lá, essas coisas, só no futebol, talvez. Quem sabe no futebol, porque nas outras áreas, né, isso aí não existe. Sem dúvida. Falando... Só para registrar, Paulo, Não. Esse sábado 27 que eu estou citando, né, que às vezes, obviamente, sua gravação vai ficar aí para a eternidade, mas só para citar que este sábado, 7 de junho, completa-se 125 anos do aniversário de nascimento de Alfredo Lepera. Alfredo Lepera. Quando a gente estava falando, você estava falando sobre os tangos famosos, né? Parece que eu estou ouvindo ainda o Lulu cantar, né? E eu me lembro bem Desde que se foi. Nunca mais volvió. Nunca mais volvió, exatamente. Caminito amigo, eu também me vou. São clássicos. Desde que se foi, triste vivo eu. Caminito amigo, caminito adiós. E parece que eu estou ouvindo ele, aquele silêncio, e ele cantando. Sabe que recentemente, faz aqui uma semana... É emocionante. Um grupo que vem sempre, cada 2 anos, de Buenos Aires, apresentar um show que chama Uma Noite em Buenos Aires. Veio o maestro Carlos Bono, que talvez seja hoje um dos principais instrumentistas, né, de bandoneon, diretor de orquestra, veio com o noneto dele, né, que é um grupo de 9 músicos, bailarinos famosos. Veio um casal que é muito amigo nosso, que foi professor meu também, os dois, a Silvana Nunes e o Ivan Romero estavam aí se apresentando, né, um espetáculo, e toca todos esses clássicos. Né? Você tem alguma gravação, você dançando? Aqui em Itatiba fizemos com o grupo da Regina Helena, o Luledi, mais de uma vez. Teve um momento também na gestão anterior da administração, teve uma semana aí do professor e o secretário da Educação nos convidou para falar um pouco, era a Semana da Consciência Negra, se eu não me engano, falar um pouco da origem afro do tango, né? Campinas, já demos lá no Rotary, na Academia de Letras de Campinas, Academia Maçônica, Sorocaba e tudo. Então, todas as vezes que a gente vai dar a palestra, a gente apresenta um pouco de toda essa rica história do tango e, em certos momentos, a gente dança um pouco também. E assim apresenta um pouquinho, né, como uma maneira de ilustrar, né, o evento. Eu acho que vocês conheceram um pouquinho, né, sobre a história do professor Rubens Pantano Filho, do Xuia, e conheceram as entrelinhas, porque nós não contamos só a história, a gente foi lá e foi retirar as entrelinhas todas da sua vida, e espero que as pessoas tenham gostado. Gostaria que você, agora no finalzinho da nossa entrevista, a gente poderia ficar aqui 3 horas, mas o produtor já falou que a máquina não vai aguentar se a gente ficar falando muito. Uma outra oportunidade, conta outras podemos histórias, falar sobre outros assuntos. Sem dúvida. Queria que você deixasse aqui um recado, um abraço aos seus conterrâneos, e um convite para que... Tá bom. Bom, eu primeiro quero agradecer a você pelo convite, né, por estar aqui, né, conversando um pouquinho, contando um pouco. Realmente, se fosse falar um pouquinho da minha história aqui em Itatiba, a gente precisaria de muitos programas, né? Infância, adolescência, meus 2 primeiros filhos nasceram aqui,
tenho, obviamente, grandes amigos. Às vezes a gente não se vê muito porque tem a correria do dia a dia, cada um foi para um lado, né? Mas eles vão te ver, com certeza. Então, mas queria deixar um abraço para todos, né? Para os meus amigos de infância, de adolescência, os colegas aí de bailes no Grêmio, no Itatiba, os cinemas, o footing aí na Praça da Bandeira, os meninos de um lado, as meninas no sentido contrário, os meus ex-alunos também, do CENEMEB, do Rosa Perrone, da faculdade, né? O pessoal do Notre Dame. Do Notre Dame, claro, do Ângulo, da PUC. Bom, se eu for citar todos os lugares que eu trabalhei, né? Mas acho que em especial, como você também estudou no Notre Dame, então todos os alunos lá do Notre Dame, fica aí o desafio, viu, Paulo? Para a gente ver se os meus aluninhos, hoje já com 60 e poucos anos, né? E lá vai fumaça. Ele consegue organizar uma noite, né? Uma tarde em Campinas, num local e brindar um pouquinho e lembrar dessas histórias antigas que eu acho que seguramente trazem boas lembranças para todos nós, né? Então, um abraço para todos e até um próximo encontro. Tá bom, Paulo? Queria agradecer muito a sua presteza em vir aqui nos atender com esse carinho de sempre, né? A gente de vez em quando fica se cruzando, né? Nessas festas da vida, ainda bem que a gente se cruza em festas, né? Agradecer demais, parabenizar pelo seu trabalho, não só como educador, né? Mas como escritor. Obrigado. E agora essa fase nova, né? Que dá ânimo pra gente, né? Que é a música, né? Que é o tango e a dança. Agradecer a todos vocês que ficaram com a gente e lembrar, como eu sempre falo no final, porque no canal Entre Linhas da História, você conhece a minha, conhece a sua, a nossa história. Forte abraço a todos. Eu quero agradecer muito a Luane, do Low Studio, que gentilmente franqueou esse espaço lindíssimo para que a gente pudesse fazer a gravação com o querido professor Rubens Pantano Filho. Se você também quer fazer fotografias especiais e num espaço maravilhoso, Low Studio.